Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Você sintonizado na Rede Século XXI neste horário para nós é causa de grande alegria. Esse programa está sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a catequese que já vem sendo desenvolvida há vários programas sobre a lei divina natural, ou seja, a lei de Deus que é impregnada, que é como que assinalada, marcada na nossa natureza humana, valores, princípios, regras de conduta, de comportamento, princípios que Deus quis que nos acompanhassem ao longo de toda a nossa vida, regulando a nossa conduta, fazer o bem, evitar o mal, ainda que aqui, ali e acolá não tenhamos uma noção muito clara do que consista aqui e agora o bem ou o mal. Catecismo da Igreja Católica, 1958, um parágrafo muito sugestivo que responde a uma pergunta que agora eu formulo. Essa lei natural que Deus impregnou na nossa própria natureza, todo ser humano tem essa marca, esses princípios, essas normas de conduta, essas regras de comportamento. Essa lei natural muda? Essa lei natural oscila de acordo com o tempo, de acordo com a cultura, de acordo com os povos, ou se trata de uma lei imutável? Parágrafo 1958 do Catecismo da Igreja Católica. A lei natural é imutável e permanente através das variações da história. Subsiste sob o fluxo das ideias e dos costumes e está na base do respectivo progresso. As regras que a traduzem permanecem substancialmente válidas. Mesmo que se lhe neguem até os princípios, não é possível destruí-la nem tirá-la do coração do homem. Ela ressurge sempre na vida de indivíduos e da sociedade. Não há dúvida, aqui é Santo Agostinho quem fala, de que o roubo é punido pela vossa lei, Senhor, e pela lei que está escrita no coração do homem e que nem a própria iniquidade consegue apagar. Santo Agostinho aqui faz alusão ao 7º mandamento, mas esse mesmo raciocínio se aplica a todos os outros mandamentos. Pensemos no 8º, por exemplo, não levantar falso testemunho. Deus impregnou na natureza de todo ser humano dizer a verdade, ser verdadeiro, ser autêntico, ser veraz. Vamos imaginar que naquela cultura ele tenha aprendido, tenham dito para ele que é comum mentir. E ele até tenha se acostumado a mentir. Acabou incorporando no seu coração a convicção de que mentir é algo normal. Tanto faz mentir como dizer a verdade. Mas o princípio permanece no seu coração. Ele pode até achar, mas todas as vezes que ele mentir, ele sentirá: aquilo que eu estou fazendo está indo contra a minha natureza. Porque não foi para isso que eu fui criado. Mentir está indo contra a minha própria natureza. Ele pode até ser anestesiado. Ele pode até fingir que é algo normal. Sua natureza, porém, sempre dirá: isso não é o comum, isso não é o correto, isso não é o justo. Defender a própria vida, por exemplo. O homem pode até se acostumar com a ideia de se envenenar, de cometer o suicídio, de tirar a vida dos outros, de atentar contra a sua própria vida, de se expor desnecessariamente ao perigo de comer alguma coisa envenenada, estragada, de se colocar numa situação desnecessariamente que pode atentar contra a sua própria vida, mas permanecerá sempre na sua natureza esse ímpeto, essa voz silenciosa que diz: é a vida que deve ser preservada e não a morte que deve ser procurada. Portanto, trata-se de uma lei imutável. O que muda é a concepção, é a interpretação, é o contexto feito sempre de pessoas que podem levar uma pessoa a mudar a sua convicção. Mas a lei está na própria natureza, jamais pode ser mudada. Ela, portanto, falará sempre.